E aí pessoal, meu nome é Samuel e hoje eu venho trazer para vocês minhas primeiras impressões após uma semana de uso do notebook gamer da Acer, o Nitro 5, e dar meu veredito se vale a pena ou não. Tudo isso logo após a vinheta. Enquanto isso, já solta seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Para vocês são só 3 cliques, mas para mim vai me ajudar demais. Estou começando o canal agora, então dá essa força aí e bora pro vídeo. Então pessoal, há exatamente uma semana eu recebi essa unidade do Nitro 5, ou melhor dizendo, eu busquei na loja essa unidade do Nitro 5, foi adquirida na loja da Magazine Luiza em uma super promoção, onde ele saiu pelo valor de 4.100 e ainda tem um cashback de 6% para receber do Banco Inter. Teoricamente, né? Vamos ver se realmente vai sair. Assim que eu peguei na loja, eu realizei um unboxing, então ele vai estar aí no card no canto superior do vídeo. Assistam lá para vocês já verem ele saindo da caixa. E desde então eu tenho realizado alguns testes para levantar os pontos positivos e negativos para estar vindo trazer para vocês e responder a grande questão, né? Vale ou não a pena? Lembrando que esse é um modelo, mais especificamente, AN515-54-58CL, que vem com i5 9300H, a GTX 1650 com 4 GB dedicados, 8 GB de RAM, 128 de SSD e 1 TB de HD. Vem de fábrica com Endless OS, sistema operacional Linux, e lembrando também que os pontos mostrados por mim no vídeo serão opiniões, então todos esses pontos são subjetivos. Para mim pode ser positivo ou negativo, já para você pode ser o inverso. Então é uma questão a se lembrar, que é uma opinião minha, então pode ser que a sua seja diferente. Dito isso, bora para os pontos positivos. Primeiramente, pontos positivos. O primeiro ponto positivo eu iria citar o desempenho, porque a máquina é bruta. Porém, eu tive que citar o design primeiro porque ele é muito bonito. Esses detalhes em vermelho no preto ficou muito legal, gostei bastante. Isso que me cativou à primeira vista. E logo depois o desempenho. Como eu disse, a máquina é bruta, o notebook roda tudo que eu testei rodou tranquilamente. Desde as tarefas simples, utilizo ele para trabalhar sem problema algum, e até as mais pesadas, como games. Rodei 4 games pesados nele, que foram GTA V, Call of Duty Warzone, PES 2020 e Red Dead Redemption 2. Todos rodaram tranquilamente. Tenho certeza que todos vão rodar também, apesar de que os mais pesados vai ter que diminuir um pouco o gráfico, talvez rodar no médio, se for muito pesado até no low, mas vai rodar. Os 3 primeiros, o GTA V, o Call of Warzone e PES 2020, rodei tranquilamente na máxima qualidade gráfica a 60 FPS. Já o Red Dead Redemption 2 eu tive ele teve um pouco mais de trabalho para rodar porque é o mais pesado deles. Mas mesmo assim rodou tranquilamente nos gráficos médios a uma média de 45 ou 50 FPS. Então é totalmente jogável. E tenho certeza que os títulos mais pesados irão rodar também. Como eu disse, talvez diminuindo o gráfico, mas irá rodar. A máquina é bruta. Próximo ponto é a tela. A tela é muito bonita. É uma tela IPS de muita qualidade. Eu já tive notebook antes, mas nunca vi uma tela comparada a essa. Não trabalho muito, não mexo muito em notebook gamer, então não tenho muito um parâmetro. Mas eu tenho um notebook, uma tela de desktop normal aqui, IPS também, de Full HD de 22 polegadas, 23, que tem a mesma qualidade da LG. Ou seja, essa tela é tão boa quanto. Apesar de ser menor, claro, né? Então, é uma ótima tela para consumir mídia ou para jogar. Claro, com suas limitações, né? Temos que lembrar que é uma tela Full HD e 60 Hz. Então, não espere jogar um jogo a 4K
144 Hz, porque ela não vai rodar, até porque também o hardware não foi projetado para isso. Então ela tem um ótimo equilíbrio com o hardware. Os títulos que vão rodar nela vão ser a 60 FPS em Full HD. Então é exatamente o que ela é. Eu tenho que citar aqui também que muita gente reclama de vazamento de tela, inclusive eu citei no unboxing, que é um problema que eu vi muita gente relatando antes de comprar, mas pelo menos nessa unidade que eu recebi, se ela tem vazamento de tela é muito pequeno, não consegui perceber. Para falar a verdade, eu fiz alguns testes e não consegui perceber esse vazamento. Para mim está perfeito, mas pode ser que eu não seja muito crítico para esse ponto, né? Mas eu não vi nada de mais, nenhum vazamento nessa unidade pelo menos. Então, para mim, a tela é um ponto super positivo. Lembrando também que a IPS, diferente das versões de notebooks mais baratos, principalmente nem só da Acer, mas Acer, Lenovo, que eu estava comparando antes de comprar, uns modelos mais baratos, não gamers, como o Aspire 5, o Lenovo S145, todos eles vêm com a tela TN, de qualidade TN, que é aquela tela que dá uma diferença a depender do ângulo que você olha, dá reflexo. Na verdade ela muda, né? A cada ângulo que você olha ela muda, fica ruim para visualizar. Já IPS não, você pode olhar de qualquer ângulo que não vai ter alteração, então ponto positivo. Outro ponto positivo é SSD. Por que isso entra em ponto positivo, sendo que está nas especificações técnicas e notebooks mais baratos, como esses que eu citei, já vêm com SSD também? Bem, eu coloquei o SSD simplesmente pelo fato de nas especificações técnicas do produto citar que ele vem com SSD M2 SATA. E, na verdade, pelo menos a minha unidade veio com SSD NVMe, M2 NVMe. Para quem não sabe, o padrão NVMe, o tipo NVMe, ele é padrão PCI Express, ou seja, é mais rápido do que o SATA. Ele pode ser mais rápido, né? Até umas 6 vezes mais rápido. O que não garante que vai ser, mas dá uma opção de ser mais rápido, né? No caso específico do que veio no meu, a leitura dele é bem mais rápida, como vocês podem ver aqui na imagem. Não sei se por causa do brilho vai dar para vocês lerem ali, mas a segunda coluna é da escrita e a primeira é da leitura. SSD SATA normal, padrão, né? Eles dão ali no máximo 500 e poucos megabytes de escrita e de leitura. Já esse que veio nele, que é um M2 NVMe, de fato, ele deu ali 1734 megabytes de leitura, ou seja, 3 vezes mais do que um SATA padrão. Já a escrita, vocês considerem a primeira linha. As outras são são testes da SSD também, mas de leitura escrita não sequencial, etc. O principal aí mesmo é a primeira linha. Então, a leitura deu 1734 e a escrita já não foi tão superior. Na verdade, foi muito pouco superior ao SATA, deu apenas 556 megabytes por segundo. Porém, mesmo assim, me atendeu super bem. Está inclusive mais rápido do que alguns SSDs SATA normal que eu utilizo em desktop, no serviço, por exemplo. Está mais rápido. Então, se tivesse vindo com SSD SATA normal, eu iria pensar num upgrade, em trocar ou adicionar um NVMe, mas nesse caso aqui eu não vejo necessidade. Só que eu tenho que lembrar vocês também que nas especificações do produto que vem com SSD SATA, então não posso garantir que caso você pegue um modelo desse, venha com SSD NVMe. O que eu pude notar, eu fiz algumas pesquisas antes, é que algumas pessoas estão recebendo com NVMe e outras estão ou já receberam com SATA. No caso do NVMe, eu percebi que aparentemente são os lotes mais novos. Então imagino eu que pode ter acabado no estoque deles o SATA e eles começaram a usar NVMe, mas essa é uma suposição, né? Não sei de fato. Então não posso garantir que vai vir com NVMe. Eu posso garantir que no meu veio e realmente é um ponto positivo por causa disso, porque nas especificações estava um tipo e de fato veio um melhor. Então por isso eu coloquei como ponto positivo. O custo-benefício. Bem,
tudo isso aí nos leva ao custo-benefício. O principal ponto positivo desse notebook é que tem um ótimo desempenho, uma ótima tela, um SSD muito bom também, entre aspas, né? E muitas outras coisas muito boas, mas que eu não citei como ponto positivo porque é normal, né? Já cumpre com a obrigação. Mas tudo isso junto dá um ótimo custo-benefício, levando em consideração o preço que eu paguei. Eu paguei apenas 4.100 nele e ainda tem um cashback de 6%. Opa, desculpa, a câmera soltou aqui. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, eu dei um corte aqui para realinhar o celular. Acho que agora dá para continuar. Então, vamos lá. O valor de 4.100 com cashback que eu ainda tenho para receber gerou um ótimo custo-benefício, visto que abaixo desse valor temos apenas notebooks normais com no máximo uma placa de vídeo MX250, por exemplo, que é dedicada também, porém é bem inferior, né? Tem apenas 2 GB de RAM e a estrutura dela é inferior. Ela não foi projetada para jogos mesmo, foi apenas para serviço, para trabalho normal. Vou ajeitar a câmera aqui de novo, ela está escorregando, só um minutinho. Pessoal, cortei aqui de novo, desculpem as interrupções aí, mas vamos continuar. E os notebooks melhores do que ele, ou seja, da mesma categoria, mas superiores, estão com preço aí de pelo menos 5.000, ou beirando 5.000. Então, por esse preço, foi um ótimo custo-benefício, visto o que ele entrega, né? Então, por último, e nesse caso menos importante realmente, eu coloquei as dimensões e peso. Porque ele não é um notebook leve e nem pequeno, né, digamos assim. Porém, comparado a outros modelos da mesma categoria, gamers, até com gerações anteriores do próprio Nitro 5, ele é mais compacto e mais leve. Inclusive, nas especificações oficiais da Acer, novamente, consta que ele tem 2,7 kg. Porém, ele pesa de fato entre 2,1 kg e 2,2 kg, o que já é uma bela ajuda aí nessa diminuição do peso para carregar na mochila, nas costas. E o tamanho dele é de um notebook de 15 polegadas normal, só é um pouco mais grosso, lógico, né? Porque precisa de mais refrigeração e tal, tem a placa de vídeo, mas ainda assim pela categoria dele tá ótimo. Foi um ponto decisivo para mim. Eu não gosto de notebook muito grande, então estava até com o pé atrás. Eu ia preferir pegar um Aspire 5, por exemplo, que apesar de não rodar os jogos que eu iria querer jogar, mas era mais compacto. Porém, depois que eu vi algumas análises desse notebook, que eu tinha apenas 2,2 kg, 2,1 kg, ao invés de 2,700, como diz no site, me animou mais, e quando chegou realmente eu percebi que ele não é tão enorme como eu pensei, não é tão pesado. Ele um tamanho e um peso bacana, nada que vai te incomodar. Então, feito todos os elogios, apontado todos os pontos positivos, pelo menos os que eu notei durante esses 7 dias de uso intensivo, com certeza tem mais, mas foram os que eu achei relevante para trazer para vocês. Vou mostrar agora alguns negativos, que foram difíceis de encontrar, né? Alguns, não encontrei tantos, mas encontrei alguns para citar. Primeiro é o sistema operacional. Bem, nas especificações oficiais vem descrito que vem com o Endless OS, e realmente ele vem com o Endless OS, e minha crítica não é ao Endless OS, não é ao Linux em si, porque o Endless OS é uma distribuição Linux, o que impede, por exemplo, de jogar, se você não trocar o sistema operacional. Porém, não é isso que me incomodou. Me incomodou foi, de fato, a distribuição Endless OS que eles escolheram. A distribuição Linux que eles escolheram foi o Endless OS. Eu achei uma distribuição muito ruim de mexer, muito pouco usável e muito lenta pelo fato deles terem instalado no HD normal. O notebook vem com SSD, mas o sistema operacional vem instalado no HD normal, o que deixa muito lento, e a primeira vez que você liga, você
você fica preocupado de ser aquele o desempenho final de um notebook que você pagou um preço alto, né? Mas de fato não é, só por causa do sistema operacional em si, que não é, pelo menos para mim, é muito pouco, a usabilidade é muito ruim e muito lento porque veio no HD. Se tivesse vindo pelo menos um Ubuntu, um Linux Mint, um Zorin OS ou até mesmo um Fedora já instalado no SSD, resolveria 50, 60% dos problemas ali, você conseguiria utilizar para tarefas básicas, você só precisaria do Windows mesmo para jogos. E talvez alguma ferramenta que só rode no Linux, no Windows, claro, né? Mas não teria aquela primeira impressão ruim do notebook por causa do sistema operacional. Mas com o Windows OS foi essa primeira impressão que eu tive, uma primeira impressão ruim. E então logo após já instalei o Windows e tive muita dificuldade também porque não foi uma instalação típica, normal, de uma formatação normal de notebook. Tive bastante problemas, não somente tive que desativar o boot seguro, o Secure Boot, que é um pré-requisito para você começar a dar boot pelo pendrive Windows. Tive que fazer também diversos outros passos, diversos outros artimanhos para conseguir finalizar a instalação, o que me deu bastante dor de cabeça. Talvez tenha sido só um problema comigo, só nessa unidade, tomara que seja, talvez para vocês não tenha, mas não venha com esse problema. Mas se vier, talvez, se você não entender tanto, talvez você vai ter que levar para um técnico mais especializado para formatar para você. Eu posso fazer um vídeo aí depois, ensinando o caminho das pedras, mostrando o que eu fiz para conseguir instalar, se vocês quiserem. Mas, repetindo, talvez o de vocês não tenha toda essa dificuldade, talvez tenha sido só o meu. Aí eu já instalei o Windows no SSD e mantive o Linux, o Windows OS no HD, para caso eu precise mandar para garantia. Aí você permite a troca de sistemas operacionais, não perde a garantia por causa disso, mas eu prefiro mandar com o Windows OS, caso eu tenha que acionar. Eu acredito que não e tomara que não, né? Mas se precisar, ele está lá guardadinho uma partição do HD e eu consigo voltar a utilizar ele normalmente e tirar o Windows, se for o caso. Mas tomara que não precise. Bem, segundo ponto negativo, a construção dele ser toda em plástico. Claro que a gente entende que nesse projeto em si especificamente foi necessário estar utilizando somente plástico para diminuir o custo, porque é um notebook para custo-benefício, para ter um valor baixo, né? Então tiveram que economizar em alguns pontos. A construção foi um deles. E assim, não é um plástico, não é que o plástico seja ruim, é um plástico que você consegue sentir que ele é mais rígido, ele é mais forte do que os plásticos normais. Ele não é qualquer plástico, é um plástico bom. Porém, mesmo assim, ainda é mais fraco do que o alumínio, né? Em caso de algum incidente, ele vai quebrar, vai estragar mais fácil do que se fosse pelo menos a tampa ali em alumínio. Mas enfim, isso não chega a ser nada demais, é só um detalhe mesmo. Bem, o principal ponto negativo, chegamos nele, superaquecimento. É um problema crônico do notebook, na verdade eu acho que muitos notebooks gamers, não se limita a um litro 5, mas o superaquecimento. Eu disse lá que ele tem um ótimo desempenho, e realmente tem, porém, ao utilizar esse desempenho no máximo, ele causa esse problema no superaquecimento. A gente chega a temperaturas ali de 90 a 95 graus jogando. Isso pode causar a longo prazo problemas tanto em desempenho quanto no próprio processador. Então a gente não pode, a gente tem que procurar meios de estar resolvendo isso. E já existe formas de resolver, na verdade, algumas formas, né? A que eu utilizei que realmente resolveu foi o undervolt, que é diminuir a voltagem do processador para ele não esquentar tanto. E nos meus testes, eu fiz bastante testes, não diminuiu o desempenho. Permaneceu com o mesmo desempenho e diminuiu a temperatura em enormes 15 graus, diminuiu 15 graus, muito considerável, isso aí ajudou muito. Posso dizer que resolveu o problema.
Porém, como eu estou apontando os pontos positivos e negativos aqui, esse ainda é um ponto negativo, né? Porque eu consegui resolver o problema, mas o ideal é que nem existisse um problema para ser resolvido. Então, sobre o undervolt, eu vou estar fazendo depois um vídeo explicando certinho como faz e os testes que eu fiz vários testes, uma bateria de testes, mostrando que realmente não houve queda de desempenho, mostrando exatamente como eu fiz e, e dando maiores detalhes. É, usar uma base refrigeradora também ajuda, inclusive eu estou utilizando uma nesse momento. Como ela chegou hoje, eu ainda não consegui fazer testes, mas eu já estou utilizando também. E uma última coisa que o pessoal diz que faz e resolve também, diminui alguns graus de temperatura, é trocar a pasta térmica do processador. Porém, isso eu não cheguei a fazer e não vou fazer antes de dar um ano, porque pode perder a garantia. Então eu prefiro manter como está, o undervolt para mim resolveu, então eu vou manter assim e depois, se for o caso, depois de um ano, eu troco essa pasta térmica. O que eu acredito realmente que pode diminuir a temperatura, mas por hora não vou fazer. Nos testes que eu realizei, nos jogos, eu não senti mesmo antes de fazer undervolt, chegando a 90, 95 graus ali, eu não senti perda de desempenho. Mas eu joguei no máximo uma hora. Então pode ser que essa queda de desempenho comece após uma hora e meia, após 2 horas. Então eu acredito que vai haver sim uma queda de desempenho após algum tempo, mas na primeira hora eu testei mais de uma vez e realmente não senti. Mas não é bom, não é ideal trabalhar nessas temperaturas, jogar nessas temperaturas, né? Fazer qualquer tarefa com o processador chegando nessas temperaturas, que pode, se não prejudicar o desempenho, vai prejudicar o processador, vai diminuir a vida útil dele. Então o ideal é estar resolvendo isso mesmo, seja com undervolt, seja de outra forma. E pouca memória RAM. Eu disse que ele atende muito bem para tarefas simples ou jogos, desempenho ótimo, mas eu tenho que citar que ele vem com apenas 8 GB de RAM e até o momento para mim foi suficiente. Porém, se você utiliza tarefas mais pesadas, um aplicativo que utiliza mais memória RAM, eu sugiro que seja adicionado mais um pente de 8 GB, que é o que eu vou fazer com a mesma frequência, de 2666 MHz, e para trabalhar em dual channel e você ter 16 GB. Lembrando que alguns jogos, na verdade a maioria dos jogos atuais já utiliza mais de 10 GB de RAM. Então com 8 você vai até conseguir jogar. Talvez não tenha nem uma queda tão grande de desempenho, mas você vai ter um desempenho menor do que você teria se tivesse 16 GB de RAM. Então o recomendado é adicionar esse segundo pente, né? Fazer esse upgrade somando 16 GB. Aí o notebook fica excelente. Você fazendo o undervolt, resolvendo o problema do superaquecimento e adicionando mais um pente de 8 GB, vai ficar excelente, vai ficar ótimo. O melhor desempenho possível para ele. Então chegamos à questão final. E aí, vale a pena? Então, você já deve imaginar a resposta, né? Com certeza vale. Sim, vale muito a pena. Pelo menos, lógico que dependendo do preço que você pague, né? Na faixa de preço que eu paguei, ele vale muito. Na faixa de 4.000, vale muito mesmo. Até a faixa de 4.500 ali, ele ainda está valendo muito. Porque essa foi uma super promoção que houve na Magazine Luiza, né? Não sei se vai haver iguais, a gente está no período da Black Friday, tomara que haja, né? Então fiquem de olho. Se vocês encontrarem nessa faixa de preço, pode comprar sem medo, que os pontos positivos superam muito os negativos, e os negativos todos podem ser resolvidos. Se um ou outro não pode ser resolvido, é algo irrelevante, como o caso da construção em plástico, que para mim é um ponto negativo, mas não é nada demais, jamais iria me impedir de comprar. E para vocês também não é um ponto que eu acho que vale a pena deixar de comprar por causa disso. Então,
os pontos positivos negativos podem ser resolvidos, os positivos superam muito. Então vale muito a pena na faixa de 4.000 se você achar nesse preço. Até se você não achar nesse preço, achar até uma faixa de 4.500 ali, ainda está valendo sim muito a pena. A partir de 4.500 ainda vale também, só que aí já começa os irmãos mais velhos dele, digamos assim, né, os irmãos dele, que são o mesmo modelo do Nitro 5, porém as versões superiores, com i7, com 16 de RAM, começam a entrar na briga também. Na verdade, um i7 com 16 de RAM hoje está na faixa dos 6.000, mas você consegue encontrar ali um i5 mesmo com 16 de RAM, às vezes com 512 de SSD, pela faixa de 4.800 a 5.000 ali, então os outros modelos do próprio Nitro 5 começam a entrar na briga. Mas até 5.000, o melhor custo-benefício gamer é o Nitro 5, seja qualquer das versões, né? Tem versões com AMD Ryzen aí também, que eu acho que são um pouco inferiores a essa, o processador em si, né? No caso do Ryzen 5, o Ryzen 7 talvez fique no mesmo patamar, não sei. Mas ainda assim está valendo muito a pena. Qualquer modelo do Nitro 5 que você pega até 5.000 reais vai ser uma boa compra. É claro que você pesquisando, se você encontrar até 4.500, ótimo, ainda é melhor ainda. Mas até 5.000 está sendo uma ótima compra. Acima de 5.000 ainda vale também, só que aí já começam a entrar outros na briga, que são alguns da Lenovo, da Dell, o Dell G3, o Lenovo, eu esqueci qual o modelo do Lenovo nessa faixa de preço. Aí você já tem que começar a comparar e ver qual que vale mais. Até os 5.000 é o Nitro 5. A partir dos 5.000, alguns modelos do Nitro 5 e, dependendo do preço do Lenovo e do Dell, talvez valha mais a pena. Mas aí você tem que fazer uma comparação ponto a ponto. Não estou dizendo que um ou outro é melhor nesse momento. O que eu estou dizendo é que até 5.000, o Nitro 5 é sim a melhor opção. Então é isso que eu tinha para falar, pessoal. Ficou um vídeo até bastante extenso, mas eu queria expor aqui o que eu achei nessa primeira semana. E eu vou ficando por aqui. Eu peço novamente que você deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu estou começando agora, então isso vai me ajudar demais. Compartilhe aí com seus amigos que estão pensando em adquirir também. E é isso, valeu e falou!